Muito bem! Segunda vez tentando gravar esse episódio, mas agora vai. Agora vai. Agora vai. Hoje falaremos sobre castores, ônibus, parasitas e o Paraguai. Sim, nosso vizinho país, Paraguai. Mais uma vez, falando de bichinhos e outras coisas. Eu ia falar bichinhos e coisas importantes, mas bichinhos são coisas importantes. Bichinhos da vez são os castores. Sim, os bicinhos que derrubam árvores com os seus dentes da frente. Além de bichinhos muito bonitinhos e personagens de desenho animados, eles são mamíferos semi-aquáticos e são considerados engenheiros da natureza. Os castores têm um instinto evolutivo de interromper o barulho de água corrente. É por isso que eles constroem barragem de rios. O barulho da água corrente atrai predadores. E aí, para não atrair predadores, eles interrompem o fluxo da água corrente. A água que se acumula para trás da barragem forma um pequeno alagado, um pequeno laguinho. E no meio desse laguinho é que os castores constroem a sua casa, seu abrigo. Então imagina uma bacia com água e uma cumbuca virada para baixo. Eles constroem uma ilhazinha com lama, graveto e folhas e coisinhas. E no meio dessa ilha é que fica o abrigo deles, e aí eles entram por baixo. Esses alagados que se formam decorrente das barragens que os castores constroem, eles beneficiam outros animais e outros organismos. Então, rola uma diversificação no ecossistema imediato ali. E, além disso, regiões que contam com barragens onde castores habitam também têm essas regiões alagadas como proteção para incêndios, evita o alastramento do fogo. Então, eles são animais que ocupam espaços sem esgotar os recursos dele. Aí, eu encontrei dois exemplos muito práticos e muito interessantes dos castores vivendo no mundo. Então, um deles é na República Tcheca, calma, quinta série, calma. Uma barragem, a construção de uma barragem que estava pendurada há mais de 7 anos por questões burocráticas. O custo estimado dessa obra estava em cerca de US$ 1 milhão. A região tinha sido ocupada por militares e eles tinham construído um sistema de escoagem de água. E aí precisava desfazer esse sistema de escoamento de água, então a água precisava voltar a correr ali, para poder acontecer a revitalização da região. Antes de conseguirem resolver a papelada que estava presa, 8 castores se mudaram para aquele lado, para aquele pedaço, para aquela região, e construíram uma barragem com os insumos da natureza. É isso, gravetinhos, madeira, pedras, folhas, lama. E aí, quando os caras voltaram lá para verificar como é que estava a região onde seria construída a barragem já estava pronta, a região já estava em revitalização e já tinha dado tudo muito certo, com o custo total de 0 dinheiros, apenas castores e sua boa vontade. E se vocês nunca viram um vídeo de um castor fazendo qualquer coisa, veja, veja, veja. Terão links aqui na descrição. É muito bonitinho eles segurando qualquer coisa, empurrando qualquer coisa com as mãozinhas. É muito fofo. O segundo exemplo é da Escócia. Então, no ano de 1900, sim, você não ouviu errado, 1900, havia um total de 0 castores na Escócia. 0. População de 0 castores. Porque eles tinham sido caçados por conta da pele, principalmente para fazer chapéu, que é péssimo, e porque fazendeiros, donos de propriedade, achavam uma grande inconveniência ter os castores ali construindo barragens nas suas terras e resolveram caçá-los até a extinção ali na região. Em 2009, pesquisadores introduziram 11 castores.
11 unidades de castores que foram importados da Noruega. Os pesquisadores escoceses estavam documentando o aumento da força e da velocidade com que os rios corriam. E também estavam documentando o aumento na frequência de enchentes. Isso porque sem castores e sem barragens naturais, os rios corriam muito rápido e, sem nada para impedir, eles levavam sedimentos da beira dos rios e junto levavam nutrientes do solo, e aí as plantas também sofriam com isso, e a água corria mais rápido, o que fazia com que mais nutrientes fossem retirados, houvesse maior sedimento na beira do rio e corresse mais água e um ciclo infinito. Para conseguir conter isso, a hipótese foi de que vamos importar castores para eles construírem suas barragens e ver o que acontece. De repente, essas barragens ajudam a diminuir a velocidade com que a água corre e talvez isso ajude para que o número de enchentes também diminua, né? Afinal, menos água correndo, menos chance dela empoçar onde não deveria. Então, eles fizeram uma reintrodução monitorada e uma das preocupações foi de que os salmões atlânticos, a população de salmão atlântico, teria problemas para subir o rio e se reproduzir. O que acabou acontecendo, na verdade, é que os salmões bebês, os nenéns salmões atlânticos, se beneficiaram da construção das barragens. Por quê? As ovas eram depositadas atrás da barragem e uma vez que eles nasciam, eles tinham a oportunidade de crescer longe de predadores naturais e quando eles já estavam mais maduros, eles acompanhavam o fluxo da água e desciam o rio normalmente. Então, houve, na verdade, um aumento da população de salmões. E foi documentado que isso aconteceu porque os castores não construíram as barragens nos principais corredores dos rios. Então, quando chegou a época de reprodução, os salmões subiram pelos corredores principais e depositaram suas ovas e depositaram ali os seus nenéns que iriam nascer em outras partes do rio, onde as barragens existiam. E aí rolou de engenheiros escoceses estudarem diagramas de novas construções, concreto, ferragem, não, de gravetos e lama. O que podemos aprender com gravetos e lama dos castores? Muito bem. Outro tema, que é o tema socialmente relevante, que irei conectar mais tarde com castores, é da Uber inventando ônibus. Essa é uma história que eu gosto muito. Não sei se você já ouviu, mas vamos lá. Então, de tempos em tempos, as empresas inventam coisas que já foram inventadas. Elas inventam coisas que já existem. Uma delas é o ônibus. Então, de tempos em tempos, as empresas falam: nossa, a gente tem aqui uma proposta revolucionária para o transporte público. E aí a gente vai ver, é o ônibus. A Tesla já tentou, a Lyft já tentou, e hoje, em particular, daria o exemplo da Uber. Então, quando a Uber chegou, ela se instalou com a prática que já virou verbo, da uberização de trabalho. Então, ela chega com preços muito baixos, sufoca a concorrência, e quando a concorrência já não consegue mais estar ali como competição, a empresa sobe o preço. Visto a insatisfação dos passageiros e a reclamação dos motoristas de que o repasse não era mais tão interessante como quando o serviço chegou, a Uber resolveu testar algumas coisas. Uma delas foi o Uber Pool. Então, no Uber Pool, você compartilhava a sua rota com uma outra pessoa e aí a sua tarifa era um pouco menor. A desvantagem é que a pessoa acabava dando muita volta e não compensava tanto assim financeiramente, o desconto não era tão grande. Então as pessoas davam preferência por pedir uma viagem individual do que compartilhar o carro com mais alguém. Ou ela seguia de transporte público. Aí a Uber olhou para isso e pensou: não, galera.
resolveremos seus problemas. A gente vai introduzir esse novo serviço que se chama Route Share, ou rota compartilhada, com o pretexto de que os passageiros poderiam compartilhar o carro com outros passageiros numa rota pré-definida, com pontos de parada também pré-definidos, por um preço mais baixo. Alguém disse, parece um ônibus. E eles falaram, não é um ônibus. Vocês vão ver que é outra coisa, muito mais revolucionário. Ok. Tinham problemas. Além de parecer um serviço que já existia, já existe, já tem um tempo, o oferecimento desse serviço, supostamente revolucionário, provocaria uma precarização do serviço público. Entendemos que vocês estão falando que não é um ônibus, vocês vão provocar um problema no sistema de transporte urbano. A gente vai ter menos verba para sustentar rotas que são menos rentáveis e a gente vai ter problema para financiar a acessibilidade de todas as rotas, de todas as unidades de transporte. A desculpa da Uber é de que eles não iam substituir os ônibus, eles iam substituir os carros. Então, ao invés de pegar o próprio carro, a pessoa vai com a gente. Quem vai de ônibus vai continuar indo de ônibus. Ninguém botou muita fé, mas eles quiseram testar. E eles testaram. Foi em 2024, em Londres. O projeto, a intervenção, se chamava One Less Car, ou Um Carro a Menos. O resultado é de que o uso do ônibus caiu e houve um aumento no congestionamento da cidade, para a surpresa de 0 pessoas. 0 pessoas ficaram surpresas e aí a Uber enterrou este projeto na calada, pois muita vergonha. Aí temos o segundo tema socialmente relevante, que é o tema dos parasitas. Quando eu gravei a primeira vez, já estava ruim lá para os Estados Unidos, porque eles estavam encontrando parasitas no alface e as pessoas estavam passando muito mal, muito mal. Não darei detalhes gráficos, mas é isso. A pessoa estava passando mal. Agora, eles já estão encontrando no alface e nas frutas. Um país conhecido pelo consumo dos ultraprocessados não está podendo comer outra coisa a não ser ultraprocessado, porque eles estão passando muito mal. Inclusive, eu não sei como é que está o total de mortes essa semana, mas semana passada estava em 2. Então, 2 pessoas morreram por problemas estomacais causados por parasitas. Mas por que isso é socialmente relevante para a gente? Além do óbvio, né? Lave suas frutas e legumes. O CDC, que é o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil, está investigando a contaminação de alface e frutas e eles chegaram na Taylor Farms, uma fazenda X. Então eles estão investigando a Taylor Farms e outras fazendas. O que já foi levantado é que supostamente a Taylor Farms estaria tentando conter a investigação e as notícias da investigação por meio de marketing. Então eles estavam tentando descredibilizar o que sobrou do CDC. Outro problema é de que o CDC, assim como a Anvisa aqui no Brasil, deveria ser uma agência independente da Casa Branca. Porém, não parece que é exatamente isso que está acontecendo, né? Onde já vimos esse filme antes. Somando-se ao problema de que o CDC teve cortes brutais na verba para poder fazer essa investigação, eles só estão tendo esse problema agora porque também houveram cortes brutais na verba para fiscalização sanitária. As regulações sanitárias são muito importantes, mas não são prioridades para todo mundo. O que me leva para o terceiro tema de hoje, que é o Paraguai. Houve, ou pelo menos eu tenho acompanhado, um êxodo de brasileiros indo para o Paraguai. Eu não sei se eu posso chamar assim, mas eu vou chamar assim. Qual que seria o chamariz? O que chamou a atenção? Por que a galera foi para lá? Supostamente, seriam os baixíssimos impostos. Então, se eu tenho pouquíssimos impostos
Isso será vantajoso para mim, irei me mudar de nação. Foram para o Paraguai. O que acontece? O Paraguai tem suas próprias dificuldades, em parte por conta dos seus baixíssimos impostos. Eu imagino que o raciocínio da galera deve ter sido: o dinheiro que eu ganhar com o meu trabalho será praticamente todo meu. Isso é vantajoso, muito melhor do que ficar pagando para o governo. Muito bem. O que não costuma ser falado quando se fala sobre isso? Quando se fala sobre o Paraguai. Existe um superávit energético. O Paraguai vende energia para o Brasil, inclusive. Porém, existe um déficit de infraestrutura. Então, o Paraguai sofre com apagões frequentes e não chega a eletricidade em todos os lugares. Além disso, existe uma precarização geral em múltiplas áreas, tipo a saúde, e não apenas a saúde pública. Então, apesar da gente ter muitos brasileiros indo estudar medicina lá no Paraguai por ser mais barato, existe uma precarização na saúde. Então, apesar de você ter a possibilidade, ter a opção de ter um plano de saúde, isso não significa necessariamente uma grande vantagem, porque você não tem, de novo, infraestrutura. E essas dificuldades existem porque o Paraguai não tem verba para conseguir investir em programas de bem-estar social. Não tem como você proporcionar e fazer a manutenção de qualidade de vida razoável para a população se você não tem verba para isso. Então, já existe a conversa de que para o Paraguai conseguir progredir na qualidade de vida da sua população, ele vai ter que aumentar a arrecadação tributária. Então, apesar de ter investimento indo para o Paraguai, ainda assim não é suficiente. Aí, é uma coisa que eu estou falando? Não, não é uma coisa que apenas eu estou falando, apesar de eu também estar falando. Tem aqui a citação de um membro do FMI à BBC em 2023. Vai ter o link dessa matéria na descrição do episódio. Abre aspas. A baixa carga tributária limita a capacidade de financiamento dos gastos em direitos universais, como saúde, educação, segurança, moradia e nutrição, em um país cujo nível de pobreza é de 25% e onde existe grande desigualdade. Fecha aspas. É importante dizer que, apesar de a desigualdade ser grande, ela diminuiu um pouco nos últimos anos? Sim, ela diminuiu um pouco nos últimos anos. Ainda não é suficiente. Então, é um problema matemático que o Paraguai vai precisar resolver em algum momento, apesar de os baixos impostos atraírem verba, atraírem investimento, não é suficiente para custear o que precisam. Aí, o que tem parasitas o Paraguai e os ônibus a ver com os castores? Para que o mundo à nossa volta funcione, existe um custo. Existe um custo. É importante que alguém tire o escorpião do bolso. Quando a Uber tenta inventar ou reinventar o ônibus, ela está tentando tomar o lugar do Estado no transporte público, na oferta de serviço de transporte público. O problema é que o objetivo da Uber, enquanto uma empresa privada, é o lucro. Esse é o objetivo final dela. E aí inclusive por isso que eles chegaram na proposta um serviço que substituísse os ônibus. Para ter lucro, ela precisa manter os consumidores consumindo o seu serviço, tanto os motoristas quanto os passageiros. Estava rolando essa insatisfação. Então, o repasse não é mais tão interessante para os motoristas e o preço já não é mais tão interessante para os passageiros. Certo? Certo. O problema é que, se ela se propõe a entrar onde o transporte público está a substituir ou ocupar este lugar, e o objetivo final dela é o lucro, a gente vê problemas como o que a gente tem visto na CPTM, que é trem pegando fogo. Por quê? A preocupação final não é a prestação de serviço, é o lucro. E para ter lucro,
custos serão cortados, sejam eles muito importantes ou não. É uma forma meio burra de se fazer negócio? Sim. Mas para as empresas faz sentido. Para as empresas privadas. Porque o objetivo final delas não é a prestação do serviço, é o lucro. Então, a qualidade na prestação de serviço pode cair, contanto que, no final das contas, haja lucro. Então, o que antes era interessante para todas as partes, motoristas, passageiros e supostamente aplicativo, já não é mais interessante, porque para Uber conseguir se estabelecer, ela sufocou a concorrência, que no caso foram os taxistas, e era interessante para o motorista, o repasse era bom, e era interessante para o passageiro, o preço era baixo e a qualidade era boa. Agora, o motorista precisa rodar muitas e muitas horas para compensar. O passageiro dá graças a Deus quando o motorista aparece e não cospe na cara dele. Tipo isso. Enfim, não é tão diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos e os parasitas. O objetivo final da empresa que oferece hortaliças e frutas não é oferecer esses produtos da melhor forma possível, apesar disso ser esquisitíssimo. Então, cortes, por exemplo, no segmento de regras sanitárias, apesar de ser uma realidade extremamente perturbadora, pode ser visto como um corte interessante, um corte possível. E aí, se a gente não tem uma agência reguladora e fiscalizadora, a empresa faz esse corte. Ela faz esse corte, esse é o mundo que vivemos em pleno 2026, dor e sofrimento, loucura e preocupação com parasitas. No mundo ideal, a empresa não precisaria da fiscalização para seguir regras sanitárias. Infelizmente, estamos vendo que precisam. Mas é isso. Eles precisam descobrir da onde está saindo, o que está acontecendo. E estão com dificuldade porque não tem verba. Não tem verba para fazer investigação na velocidade com que seria importante para a população. Então já houveram 2 mortes, preciso conferir, mas no dia de hoje, 2 mortos e muita gente desidratado e sendo punido por ter comido fruta e legume. Isso porque o objetivo final não é oferecer frutas e saladas de qualidade por um bom preço, é o lucro. Aí a gente pula para o Paraguai. Por quê? A carga tributária, e eu concordo, sim, a carga tributária mais baixa pode parecer muito interessante, muito, muito seduzente. Mas, em comparação, por exemplo, com outras cargas tributárias e o quanto de qualidade de vida o Estado consegue proporcionar, não é tão interessante assim. Veja bem, a Dinamarca, por exemplo, tem uma carga tributária de até 49%. Não é a população inteira que paga 49%. É quem ganha muito, é quem ganha mais. Não é todo mundo. Todo mundo paga 49%. A maioria, a maior parte da população não paga tudo isso, mas quem ganha mais paga. No Brasil, em comparativo, é 33%. É muito menos. É muito menos. É bastante? Até, mas é muito menos. É muito semelhante à carga tributária do Canadá, que é 32%. Não é todo mundo que paga 32%. A grande maioria não paga tudo isso. Ok? Ok. Dito isso, os seus 10%, que eles têm a regra de 10, 10, 10. Não vou entrar a fundo, mas é isso. Basicamente 10%. Esses 10% não tem sido suficiente para conseguir financiar programas sociais. E quando eu digo programas sociais, é infraestrutura energética, é infraestrutura urbana, asfalto, sabe, é saúde. Não tem, é difícil. Você não consegue financiar porque não tem dinheiro. E o que que isso aí tem a ver com os castores? Isso tem a ver com os castores porque castores, agindo aí sob o seu instinto de represar água corrente, eles não constroem barragem porque vai ser bom para todo mundo.
E eles não constroem barragem porque estão pagando para construir barragem, isso sendo bom ou ruim para todo mundo. Eles apenas constroem barragem. Não existe um peso moral na construção de suas barragens. Isso é uma coisa que nós, seres humanos verbais, depositamos. Dito isso, é muito interessante e benéfico para todo o ecossistema em torno dos castores que eles estejam ali para construir suas barragens. Então, existe aí um benefício para as partes envolvidas, tanto para os castores, que têm abrigo dos elementos e de predadores, como para o seu entorno. Então, sim, o benefício que os castores trazem é incidental. Porém, o benefício que nós humanos podemos trazer uns para os outros não precisa ser incidental. Ele pode ser proposital. Ele pode ser de propósito. Temos que fazer por onde? Temos que fazer a nossa parte. Temos que recolher nossos galinhos, lama, nossa madeira, se juntar e fazer um murinho, né? Para todo mundo se beneficiar. Mas é isso. Então, todos os links estão aqui na descrição. Na dúvida, faça as suas coisinhas direito, porque normalmente, se não fizer, é crime. Sempre que possível nessa casa, nós evitamos crimes. É isso. Pego vocês na próxima.